Dilatando o salário mínimo, eu compro então muito mais litros? À medida que eu dilato o valor do salário mínimo, eu aumento a capacidade de compra? É essa a afirmação que eu faço, que eu devo fazer? É essa a afirmação? Quanto maior a dilatação do salário mínimo, maior o meu poder de compra aumenta. Em 2000, o salário mínimo 150 dividido pelo valor do litro, R$ 1,93. A capacidade de 77,72 de aquisição. Em 2022, né, o tempo agora, o tempo T2 com o qual nós estamos, o salário mínimo 1.212 dividido pelo litro, que já mudou na verdade, né? Que na verdade não é mais esse 7, mas vamos fazer pelo 7 aqui. Na verdade está mudando. 7, né, dividindo, nós temos uma proporção de 173 litros. Ou seja, compramos mais litros à medida que dilatamos os 150 para 1.200. Dilatamos o salário mínimo, pronto. Eu compro mais, resolvo tudo, é isso? Claro que não, está errado o cálculo. Eu não posso falar nunca que eu dilatando o salário mínimo, aplicando uma proporção relativa, afirmar um negócio desse. Por quê? Porque do salário T1 para o salário T2, há uma diferença numérica. Precisamos aplicar a proporção que abrange exatamente a distância numérica. Porque os dados em questão, a proporção aplicada, foi aplicada em dados relativos, em valores relativos. Ou mais precisamente, valores absolutos no tempo, numa realidade financeira e econômica diferente. Isso porque, de 2000 para 2022, todo esse período, em toda essa distância numérica, o valor absoluto de 150 relativizou em série, ou seja, perdeu o seu valor absoluto. Portanto, quando o salário mínimo ele dilata, é porque o valor absoluto do salário mínimo em determinado tempo T perdeu a sua capacidade de aquisição. Enquanto, assim, quando eu aplico em valores relativos proporção, eu estou trazendo um resultado irreal, porque há uma distância matemática e numérica. Vamos agora, então, aplicar a proporção sobre exatamente a questão da distância numérica. Aí vai mudar os dados, o resultado vai ser diferente. Quantos litros nós perdemos? Aí nós vamos saber mais ou menos, porque aí teremos um dado mais consistente para tentarmos afirmar categoricamente a nossa afirmação. E mais segurança para afirmar. Assim, a distância numérica visualizada, contemplada, não permite a afirmação que quanto mais eu aumento o salário, mais eu aumento a capacidade, multiplico a quantidade de compra de litros. Porque existe uma distância numérica. A proporção certa para ser aplicada é exatamente a proporção de absoluto com absoluto. Quando aplicamos a proporção absoluta nos traz, me apresenta a expressão 8,08. Essa expressão 8,08 significa dizer que nós estamos em uma distância numérica dos dois tempos analisados, uma distância numérica de 1/8 centesimal. É a distância que nós estamos. Então, esse 8,08 é a distância de 1/8 centesimal. Então, eu não posso dizer que eu aumento o salário ou eu compro mais, por causa que existe uma distância, uma proporção numérica, que não permite eu dizer, não permite eu afirmar que eu dilatando o salário mínimo, se fosse assim, o que significa, na verdade, o que é economia, na verdade? Vamos ver a definição, vamos ver o significado de economia segundo a definição dada pela Universidade de São Paulo, a USP. Tela. Economia, definição.
Economia, na verdade, representa as regras da casa, gerência da casa. Então, está aí, definição, oikonomia, acho que é assim que fala, né? Regra da casa, economia, regramento da casa, direção da casa, tomada de decisões para estabilizar as regras da casa. Administração de uma casa, alocação eficiente dos recursos escassos entre inúmeros fins alternativos. A economia, portanto, ela trabalha exatamente o balanceamento, o manuseio, a gerência do aproveitamento dos recursos que são escassos, na melhor forma possível, para melhor alocá-los e distribuí-los para os seus consumidores, para os seus titulares, para os seus consumidores. Como estamos lendo aqui, a principal chave aqui é recursos escassos. A economia, ela quando aparece, quando ela entra numa atitude, quando ela politiza, quando ela insere um comando a ser seguido, ela está exatamente aplicando esse balanceamento dos recursos escassos. À medida que os números absolutos nos tempos, T1 relativo 1, T2 relativo 2, T3 relativo 3, à medida que esse processo de relativização acontece, o valor absoluto no tempo perde a sua capacidade de aquisição. É por isso que eu não posso proporcionar naquilo ali que está e dizer que aquilo ali, afirmar que quanto mais eu dilato, eu aumento o poder de compra, eu multiplico a quantidade, não. Porque a quantidade que é visualizada, que é a diferença de um litro para o outro, é exatamente a diferença que tem a cobertura da distância numérica de um para o outro. Por isso que os valores são relativos e por isso que está errado. A proporção que deve ser aplicada é a proporção sobre a distância numérica, em tempos diferentes, com valores absolutos diferentes que relativizaram no tempo T. TN. Por isso que está errado. Então a economia é a regra da casa, não está dizendo aí a definição? Ou seja, a economia é a gerência, é a mudança, é a tomada de decisões no regramento dentro de uma circunstância de escassez, para melhor aplicar os recursos de forma eficiente. Então não existe isso, eu aumentar o salário para me tornar eficiente uma coisa que caiu a eficiência, pois o valor absoluto caiu, pô. Não aumentou, diminuiu, por isso que está errado. Não posso aplicar uma proporção em números relativos diferentes. Bem, passada essa explicação, agora nós vamos focar nossa atenção, centralizar na relativização, que também tem a ver esse processo exatamente com esse processo de derrubada e enfraquecimento do valor absoluto. Nós vamos tratar dessa questão de relativização dos valores absolutos, porque nós vamos precisar, agora mais do que nunca, para tentar mostrar aonde nós estamos chegando, a sinuca de bico que nós estamos chegando. Porque esse processo de relativização dos valores absolutos no tempo, eles acontecem de duas formas, de duas maneiras. Ele acontece de forma vagarosa ou de forma rápida. Quando a relativização está em processo rápido, acelerado, nós estamos no processo de inflação. Os valores absolutos estão inflando. E por que, então, que eles estão relativizando de forma acelerada? Porque existe alguma coisa, alguma atitude praticada, efeitos externos e internos aplicados ao processo que está modificando e tornando o valor absoluto entrar em cadeia de relativização acelerada. É o que nós vamos ver a seguir. A relativização dos valores absolutos no tempo.